Olá! Hoje falaremos sobre Judas, o traidor. Basearemos inicialmente em João capítulo 13, o verso 25 ao 27, que nos dizem assim. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço do pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, façam depressa. Aqui inicialmente a indicação de quem viria a trair, que é Judas Iscariotes. E aqui em Mateus capítulo 26, o verso 48 ao 50, nos dá detalhes de como aconteceu esta traição. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, que é os anciãos do povo, no qual ele vendeu Jesus Cristo por algumas moedas de prata. Aquele sinal, aquele que eu beijar, é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se, eles agarraram Jesus e o prenderam. Mesmo antes deste momento, o Senhor ainda considerava Judas como amigo. Você já foi traído por alguém próximo a você? Aquela pessoa que você confiava, que estava próximo a você, que convivia com você, mas não estava plenamente alinhado aos mesmos propósitos que você. Como Judas não estava alinhado aos propósitos de um reino eterno, e sim um reino terreno, para algo momentâneo, algo que vem de desejos egoístas. E nós precisamos ter sempre um olhar para a eternidade e também sermos pessoas confiáveis, porque pessoas que venham até nós porque confiam que nós iremos ter sigilo diante das informações que eles confidenciaram a nós. Eu, particularmente, aconselho algumas famílias, algumas pessoas que vêm a mim, e confidencialidade, sigilo é necessário tanto em casos assim que eu trato de maneira pessoal, tanto quanto profissionalmente. Mas eu sei que vai muito mais também de como está o nosso caráter diante de tamanha sensibilidade que devemos ter diante das histórias que nos sobrevêm. Vamos mais adiante. Em João, capítulo 18, o verso 2, nós iremos meditar em algo também muito pertinente para meditarmos hoje. João 18, o verso 2. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Que lugar é esse? O Jardim do Getsemane, que mencionamos ontem a importância dele para Jesus, que significava para ele
um momento de oração, consagração, preparação para o propósito pelo qual ele nascera, como Salvador, nosso Redentor, o grande Messias. E aqui o interessante pelo qual eu trouxe este verso é essa familiaridade do Judas saber onde encontraria Jesus, e Jesus não mudou o local dele, mesmo sabendo de toda essa conspiração da traição, e permaneceu num lugar onde ele se conectava com Deus Pai, passava madrugadas em oração, pedindo a Deus Pai forças, porque Jesus estava em uma posição de humano, sem as suas atribuições plenas da sua divindade, passando por tudo o que passamos, sem ser tentado, mas sentia as nossas dores. Por isso, meus queridos, que o Senhor nos entende tanto, porque Ele sofreu, como eu relatei ontem, foi tamanho o que Ele viria a fazer, que Ele suou gotas de sangue. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo nesses momentos onde temos uma pessoa que plenamente se declara contra nós e que tem inveja ao nosso respeito. Nós precisamos fazer como Jesus: orar, se consagrar e deixar nas mãos de Deus, porque é Ele que faz o certo, o justo, e nós só precisamos nos aquietar e nos refugiar no Senhor, nesse jardim de oração, onde entregamos os nossos anseios, aquilo que está muito difícil, até mesmo uma pessoa que declaradamente não quer o nosso bem, que nos ofendeu, que nos feriu com palavras, com atitudes. E nós aprendemos com o nosso amado Jesus que é na oração, nesse lugar secreto, nesse jardim especial, um lugar reservado onde nós nos conectamos com Deus, é que nós nos fortalecemos diante de situações tais como estas. Vamos orar? Santo, 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 grandioso, majestoso Deus, Pai querido, nos ajude a orarmos por aqueles que nos perseguem, que querem o nosso mal, que têm inveja de nós, que mesmo nós tratando com gentileza, com amabilidade, não gostam da gente. Paizinho querido, cuide dessas pessoas, que elas tenham a oportunidade de o conhecer mais profundamente e ter a vida transformada. E realmente reconhecê-lo como o Senhor de suas vidas e permitir ser transformado por sua graça. Infelizmente, Senhor Deus, Judas não permitiu receber o perdão e a graça que o Senhor estava disposto a conceder a ele. Mas amanhã, Senhor Deus, nós meditaremos em um personagem que sim aceitou o seu perdão, a sua graça. Paizinho querido, continue direcionando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, que Deus continue abençoando a sua vida.